Fala, gente, beleza? Aqui quem fala é o professor Ribas. Muito beijos para vocês e vamos para mais uma aulinha de física. Essa linda, esse nosso amor da nossa vida, né? Gente, vamos lá, um exercício. Considerem um sistema constituído por duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, separados por uma distância finita R. Considere a carga elementar como E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, é correto afirmar que, nesse caso, o que ele está dizendo para a gente? Que nós temos duas cargas, não está dando sinal dela e está dizendo que elas estão separadas por uma distância R. Então, ou pode estar ocorrendo no caso, uma atração, uma repulsão, nós não sabemos. Contudo, vamos avaliar as alternativas, né? Vamos ver o que elas dizem para a gente. Vamos lá. Alternativa 1. Em 1 coulomb de carga, teríamos aproximadamente 6,3 vezes 10 a 18 elétrons, elevado a 18 elétrons, né? Então, ele está falando para a gente a quantidade, o número de elétrons. Pela fórmula Q igual a N vezes E, ou seja, a carga vai ser o número de elétrons vezes a carga elementar dos elétrons, nós podemos isolar o N, que é o número de elétrons, ou a quantidade de elétrons, e descobrir o valor da seguinte forma. Próximo, N igual a Q sobre E. O que eu passei foi simplesmente o E dividindo, e agora nós vamos substituir valores. Então, nós sabemos que em 1 coulomb, então quanto que vale meu coulomb? 1. E nós também sabemos a quantidade, a carga elementar, que seria 1,6 vezes 10 a menos 19. Se nós fizermos essa divisão, nós vamos chegar que o número vai ser igual a 0,625 vezes 10 a menos 19, e fazendo aquela regrinha de puxar uma vírgula para a direita e diminuir o número, nós teremos que aqui o número de elétrons vai ser igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18. Ou seja, nós temos 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, aí sendo aproximadamente 6,3 elevado a 10 a 18. Então, sendo aproximadamente esse valor, nós podemos afirmar que essa questão é verdadeira. Beleza, gente? Vamos para a próxima. 2. A força elétrica de repulsão entre as cargas será de 9.000 se a distância R entre elas for de 1 km. E sabendo que Q1 igual a Q2 igual a 1, ou seja, carga 1 igual a carga 2, que aí vai ser igual a 1, independente do meio onde o fenômeno se realizar. Bom, vamos parar para pensar se a gente calcular ele no vácuo ou no ar. Então, nós temos uma distância, que vai ser 1 vezes 10 elevado à terceira, 1 km. Nós temos o valor de carga, que vai ser 1 e 1. Então, nós podemos calcular a força da seguinte fórmula. Força elétrica vai ser igual a K vezes Q1 vezes Q2 divididos por distância ao quadrado. Nós sabemos que a constante K, que vai ser a constante elétrica, ela vai ser dada pela gente por 9 vezes 10 a nona e toda a unidade que ela tem ali. Quando nós calcularmos a força elétrica dele, como nós podemos ver passo a passo no exercício, nós vamos chegar em 9.000 newtons. Opa! Ah, não, beleza, Anderson, vou lá, tá certo. O que mata essa questão? Por que essa questão não seria certa? Nesse caso, essa questão, essa força de 9.000, ela só vai ocorrer no meio ar ou vácuo. Se nós mudássemos, por exemplo, para água ou para outros meios, o valor K seria diferente. E o valor K, nossa constante elétrica desse meio sendo diferente, o resultado também seria diferente. Então, portanto, essa questão é falsa. Vamos para a próxima. Questão 4. A força coulombiana de atração e repulsão entre as cargas tem dimensão F igual a M vezes L vezes T. Meu Deus, Anderson, como assim? O que é dimensão? A dimensão, ela nos diz algo sobre, por exemplo, como que funciona, o que ela depende. Por exemplo, a força, ela depende da massa? Ela depende da distância? Ela depende do tempo? Opa, a gente tem que avaliar isso. E é justamente isso que ele está pedindo para a gente. Então, nesse caso, estaremos pensando na dimensão de força. E nós podemos avaliar da seguinte forma. A força tem a unidade pelo sistema internacional de quilogramas vezes metros divididos por segundo ao quadrado, ou equivalente a 1 newton. Portanto, F vai ser igual a quilogramas vezes massa vezes o segundo elevado a menos 2. Mas se nós formos transformar essas unidades em relação à dimensão que elas pertencem,
nós veremos que a força vai ser igual a m vezes L vezes T elevado a menos 2, ou massa vezes o comprimento, que é dado em L, vezes o tempo. Portanto, essa questão sim, ela está certa e ela é verdadeira. Vamos lá, gente, vamos para a próxima. Questão 8. A intensidade do campo elétrico em uma das cargas medidas sobre a outra será E1 igual a F12 divididos por Q2 ou E2 igual a F21 divididos por Q1. Meu Deus! O que é F12? O que é F21? Meu Deus do céu, Anderson, o que é isso? Que demônio é esse? Não, peraí, vamos lá, gente, vamos analisar um pouquinho devagar. Nesse caso, estaremos pensando no campo elétrico e suas interações, visualizando como a força de interação de uma carga dividida por uma carga ao redor. Em palavras mais simples, nós vamos ver o que é o campo elétrico e vamos ver como a força de interação divididas por uma carga oposta vai gerar o campo elétrico da própria carga. Nossa senhora, Anderson, que difícil! Mas o que quer dizer isso pra gente? Vamos lá, gente. Por exemplo, F12 vai ser igual à força que Q1 realiza na Q2, como nós podemos ver na imagem. Pense, por exemplo, na força elétrica que Q1 realiza na Q2. Vai ser igual a F 1,2 ou 1,2. Nesse caso, o inverso, por exemplo, na F21 vai ser igual a força que a carga 2 realiza na carga 1. Difícil essa explicação? Difícil, gente, mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Então, se nós analisarmos pela conclusão que ele nos diz que campo elétrico vai ser igual a força elétrica 1,2, que vai ser a força que Q1 faz sobre Q2, divididos por Q2. E o campo elétrico 2 vai ser igual a força elétrica 2,1, divididos pela Q1. O inverso, como nós explicamos ali em cima. Se nós abrirmos, por exemplo, o primeiro caso do campo elétrico 1, nós temos que K vai ser igual a Q1 sobre Q2, divididos por D quadrado, ou R ao quadrado, como coloquei ali, e também divididos pelo Q2. Então, nesse caso, a carga 2 de cima cortaria com a carga 2 de baixo, e nós ficaríamos com o quê? Com o campo elétrico, e sendo igual a K vezes Q1, divididos por R2, que seria a distância ao quadrado. Mas, poxa, peraí, essa daí não é a fórmula do campo elétrico? Sim, exatamente. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que se nós pegarmos uma força e dividirmos por uma outra carga que está sofrendo essa força, nós descobrimos nós descobrimos o campo elétrico da carga que está realizando a força na outra. Ou seja, como dito ali no final, o campo elétrico resultante da Q1. E o que nos diz a E2? A força elétrica aplicada na carga 2 para a carga 1 divididos pela Q1. Nesse caso, se nós abrirmos a força ali, a força 2,1, ela vai ser igual a K vezes Q2 vezes Q1, divididos pela nossa Q1 vezes a distância ao quadrado. Logo, nosso campo elétrico 2 vai ser igual a carga vezes Q2 divididos por D ao quadrado, que nós cortaríamos o Q1 de cima pelo Q1 de baixo, a divisão, as mesmas cargas. Então, Anderson, o que isso quer nos dizer? Que o campo elétrico na região 2, na E2, ela vai ser gerada quando eu divido uma força, que é a força da carga 2 sobre a carga 1, pela própria carga 1. E nisso nós descobrimos o campo elétrico resultante da carga 2. Então, sim, o campo elétrico de uma carga seria a interação que ela causa ao redor dele, contudo, descartando a interação de outra carga. Portanto, essa questão é verdadeira. Vamos para a próxima. 16. A força elétrica entre as cargas tenderá para zero se a distância R entre elas tender para o infinito. Ok. Essa questão ela vai exigir um pouco de interpretação de fórmula. Como assim? Lembra da nossa fórmula força elétrica? Ela vai ser igual a K vezes Q1 vezes Q2 divididos pela distância ao quadrado. Pensa assim, a distância é inversamente proporcional à força, ou seja, se aumentarmos a distância, consequentemente diminuímos a força. O inverso também funciona. Se diminuímos a distância, o que acontece com a força? Ela, consequentemente, vai aumentar. Então, vamos pensar assim, se levarmos a distância ao infinito, então se nós estamos aumentando muito a distância, o que vai estar acontecendo com essa força? Ela vai
cada vez mais está se aproximando a zero ou uma força nula. Ela vai chegar um dia a ser zero? Não, mas ela vai estar cada vez mais se aproximando. Então, vamos para a próxima. 32. A força elétrica e o campo elétrico são grandezas escalares. Meu Deus, como assim, Anderson? Nossa, essa questão, ela está exigindo umas coisas mais. Sim, gente, essa questão é uma questão bem bacana e ela exige justamente que você saiba muito bem sobre elétrica. Vamos lá. O que é escalar? Escalar é algo que não se comporta como vetor. Nesse caso, não importa para a gente módulo, direção nem sentido, só apenas o valor. Então vamos para pensar, a força é uma grandeza que se comporta, é uma grandeza escalar? Não, ela não seria, porque ela depende de uma direção para onde vai, ela depende de um ângulo, ela depende, por exemplo, se ela vai para a direita ela pode ser positiva, então uma que vai para a esquerda vai ser negativa, ou o inverso também vale, então ela não poderia ser um escalar. E o próprio campo elétrico também não seria escalar. Então, ambas, força e campo elétrico, dependem de direção e sentido, sendo, na verdade, grandezas vetoriais, tornando essa questão falsa. Mas, por exemplo, uma observação, mas, por exemplo, de grandeza escalar, nós teríamos o trabalho, a energia elétrica. E, gente, fica a dica para vocês. Até a próxima aulinha. Muitos beijos para vocês, espero ter ajudado e se cuidem!